Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para nossa aulinha de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos duas questõezinhas lá na prova da OAB e eu vou tentar trazer aqui um conteúdo bem bacana para vocês para que possam então acertar essas duas questõezinhas e conseguir a tão sonhada aprovação lá no exame da ordem, tá certo? Então vamos lá? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou gravar aqui entre 3 e 4 vídeos de 10 minutos para vocês, para então auxiliá-los. Sobre ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, sobre ECA, quando você vai fazer uma questão de ECA lá na prova da OAB, assim como de CDC, eu dou sempre essa dica nas minhas aulas de Estatuto da Criança e do Adolescente e também de Código de Defesa do Consumidor. Na questãozinha de ECA, de Estatuto da Criança e do Adolescente, quando você vai responder a questão, se você nunca viu o conteúdo, nunca viu um artigo, nunca viu nenhum professor falando sobre aquele tópico, nunca leu sobre aquele tópico, tente procurar a questão que mais proteja a criança e o adolescente. Assim como em CDC, né? A que mais proteja o consumidor, porque o próprio nome diz lá, né? Código de Defesa do Consumidor. E aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente não é diferente, porque o Estatuto veio para conceder direitos à criança e do adolescente. Então, a primeira dica é essa. Diante de uma questãozinha, se você nunca viu aquela questãozinha, se você está com dúvida, procure a alternativa que mais favoreça a criança e o adolescente. Até mesmo porque com a Constituição Federal de 1988 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, que veio após a Constituição Federal, adotou-se então a teoria, a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Essa foi a doutrina adotada, é a doutrina adotada pelos doutrinadores aí dentro de criança e do adolescente, dentro de Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes, a criança e o adolescente, eles eram tidos como um objeto de proteção. E hoje não é apenas um objeto de proteção, e sim um sujeito de direitos, uma pessoa ali, então, sujeito a direitos. Então, hoje, proteção integral, doutrina da proteção integral, direitos aí envolvendo criança e adolescente, tá certo? Então, até mesmo por conta disso, numa questãozinha, numa eventual questãozinha, procure a alternativa que mais favoreça a criança e o adolescente. Bom, outro tópico que eu quero trabalhar com você é a diferença de criança e adolescente. Se você abrir lá o artigo 2º, estou aqui com o Estatuto da Criança e do Adolescente, se você abrir o artigo 2º do ECA, está escrito lá: considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, criança tem que ser menor de 12. Se já tiver 12 e menor de 18 é adolescente. É o final do artigo aqui. E adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, toma cuidado. Criança é menor que 12, menor de 12. Adolescente entre 12 e 18, mas não pode completar 18. Tem que ser menor de 18 anos para ser aí adolescente. Após 18 anos você já tem o jovem, você já tem o adulto e não apenas aqui o adolescente, tá certo? E por que isso é importante? Por exemplo, vou te dar uma importância prática aqui, vou te dar outra já, mas de início para você entender por que é interessante você saber a diferença entre criança e o adolescente. Criança. A criança e o adolescente que comete um ato infracional, você sabe, já ensinei em outras aulas que criança e adolescente não comete crime, e sim ato infracional. A criança que comete um ato infracional, ela é responsabilizada por medidas protetivas, lá do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Confirmando aqui, lá no artigo 101 estão as medidas protetivas que são aplicadas no caso de criança que cometa, então, um ato infracional. É isso mesmo, artigo 101. Agora, se o adolescente cometer um ato infracional, aí ele vai responder por medida socioeducativa. Também podem ser aplicadas as medidas protetivas. Mas, de cara aqui, eu já te adianto que vai aparecer lá na sua prova, o adolescente ele vai responder por medidas socioeducativas. Então, olha a diferença. Criança menor de 12, medidas protetivas. Se for adolescente, 12 e menor de 18, aí ele vai responder por medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas essas, que podem ser advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida,
semi-internação ou semi-liberdade e internação. E é certo também que os adolescentes estão sujeitos também às medidas protetivas, se assim forem suficientes, se o juiz assim julgar suficiente. Essas medidas socioeducativas que eu acabei de falar para você estão lá no artigo 112, do inciso 1º ao inciso 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então compensa dar uma lida, você aí pausa o vídeo, lê o artigo 101, que são as medidas protetivas aplicadas à criança, vá lá no artigo 112 e leia os incisos, as medidas socioeducativas que estão lá previstas. Então pausa o vídeo, vai lá, dá uma lida e depois você volta aqui com o vídeo, tá certo? Bom, você já deve então ter pausado e despausado, vamos dar seguimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, agora nós vamos entrar na aplicação do ECA. Gilberto, para quem que se aplica o ECA? O ECA, pessoal, em regra aplica-se à criança, que tem menos de 12 anos, e ao adolescente, que tem entre 12 e menos de 18. Se aplica, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu te pergunto, Gilberto, é possível aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente também ao maior de 18 anos? Pessoal, excepcionalmente sim. O próprio artigo 2º, pausa de novo, vai lá no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21. Então, entre 18 e 21 também é possível a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dou 2 casos aqui para você em que é possível. Primeiro caso, quando o menor, um adolescente, então, ele comete um ato infracional, ele tem 17 anos, 11 meses, 30 dias. E aí vai ter aquela ação, o Ministério Público vai representar para então ter a ação de representação contra aquele adolescente. Porém, quando o juiz vai sentenciar, ele já tem 18 anos. O juizão vai mandar para prisão? Código Penal? Não. Estatuto da Criança e do Adolescente, Fundação Casa, aquela fundação para os adolescentes que cometam atos infracionais, aplicando aí então as medidas socioeducativas, por exemplo, a de semi-liberdade, semi-internação ou a de internação. Então o juiz vai aplicar o ECA. Por mais que ele tenha 18 anos, ele cometeu o ato quando ele tinha 17. O juiz vai aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, quando você vai pedir uma guarda, uma adoção para a criança, para o adolescente, você pede então lá na Vara da Infância e da Juventude, uma competência absoluta aqui, tratando um pouquinho de processo civil. Competência absoluta, certo? Quando é maior de 18 anos, até pode adotar, só que aí já é na vara de família. Se não tiver vara da família, vara civil. Beleza. Ô Gilberto, mas tem algum caso em que aplica-se o ECA, vai ajuizar a ação na Vara da Infância e da Juventude, no caso do maior de 18 anos? Sim, pessoal. Quando ele já estava na guarda, antes de completar 18 anos, ele já estava na guarda de alguém, na guarda legal de alguém, aí ele completou 18 anos. O pedido de adoção vai ser na Vara da Infância e da Juventude. Vai ser lá na Vara da Infância e Juventude. Por quê? Porque ele já tem aí a guarda legal, ele já está sob a guarda legal de alguém. Então aí continua sendo na Vara da Infância e Juventude. Mais um caso em que o ECA vai ser aplicado ao maior de 18 anos. Beleza, pessoal? Mas, em regra, o ECA se aplica à criança e ao adolescente, ao menor de 12, e também ao 12, adolescente e menor de 18 anos. Mas, excepcionalmente, como o parágrafo único do artigo 2º traz, é possível sim a aplicação do ECA a essas pessoas maior de 18 anos, então, mas desde que tenha até 21 anos. Tá certo, pessoal? Então, toma cuidado. Bom, então você viu a importância de você diferenciar a criança e o adolescente. Você já viu uma das importâncias da aplicação das medidas socioeducativas, que é somente ao adolescente. Ô Gilberto, tem alguma outra importância prática? Tem sim. Então eu vou te dar agora as importâncias práticas, agora sim, eu te dei apenas uma prévia daquele caso da medida socioeducativa, então eu vou te dar alguns outros casos de importância prática para diferenciar aí criança e adolescente. Por exemplo, se for no caso de guarda, adoção, a criança, menos de 12 anos, ela deve ser ouvida.
Agora, o adolescente, guarda, adoção, depende do consentimento dele para ele então ser adotado. A criança deve ser ouvida. Já o adolescente, 12 até menos de 18 anos, deve consentir. Ele deve querer ou não ser adotado. Então, mais uma diferença entre criança e adolescente. Aquela diferença que eu já te falei é a diferença no caso de medida socioeducativa. A criança e o adolescente, ambos praticam atos infracionais, mas a criança, medida protetiva. Ao adolescente, medida socioeducativa. Se estiver falando que uma criança vai ser aplicada a ela medida socioeducativa, está errado lá na prova. Porque a ela só se aplica a medida protetiva. Ao adolescente, aí sim, se aplica a medida socioeducativa. A autorização para viagem. Vou te dar a regra, porque no próximo vídeo eu vou gravar as exceções. A regra. Para a criança, em regra, precisa de autorização, se não tiver aí acompanhada com os pais, precisa de autorização para viagem nacional. Já o adolescente não precisa de autorização, ele pode circular livremente no território nacional. Não há nenhum impedimento, nenhum óbice aqui ao adolescente. Mais uma diferença, mais uma consequência prática para você aí diferenciar criança e adolescente, tá certo? Já já eu volto para falar sobre viagens, que é um tema muito importante que pode cair aí na sua prova, tá certo? Já gravo o próximo vídeo. Nos vemos já já.